dado por meio de declaração unilateral, junto ao requerimento da evermação, deverá vir acompanhado prévio documento comprobatório de comunicação de retirada aos sócios remanescentes. Na hipótese de recusa de recebimento dos remanescentes, aviso de recebimento da correspondência no endereço pessoal do destinatário, constante no contrato social, ou certidão do oficial de registro de títulos e documentos. Então, uma declaração de retirada, havendo uma comprovação de que ou os sócios receberam essa declaração mediante ciência dos sócios remanescentes, ou, se não, o comprovante de aviso de recebimento de endereçamento dessa declaração é o suficiente para que a gente possa fazer o encaminhamento dessa retirada. No caso de falecimento, né, eu já falei sobre isso no início, as cotas devem ser necessariamente liquidadas em razão do intuito persone da sociedade, sendo permitida a entrada de herdeiros somente se advogados, desde que aprovado também pelos sócios remanescentes. Então, para que o sócio, ele possa, para que um dos herdeiros possam vir a integrar na sociedade, é preciso também a anuência dos sócios remanescentes para receber esse herdeiro advogado na sociedade. Pois, necessariamente, o falecimento, ele acaba levando à dissolução, à liquidação das cotas do sócio falecido, e não à transferência imediata das cotas aos herdeiros. O contrato social deve prever necessariamente a fórmula de cálculo e o modo de pagamento dos haveres e de eventuais honorários pendentes devido ao sócio falecido, assim como aos que se retira da sociedade ou que dela for excluído. Então, necessariamente também no contrato social deve estar previsto a forma de pagamento aí nessas hipóteses de retirada, saída, exclusão dos sócios da sociedade. A unipessoalidade da sociedade. Quando, principalmente, são duas situações que levam a uma sociedade de advogados à unipessoalidade. A retirada unilateral, quando o sócio não deseja mais ser sócio por algum conflito, algum desinteresse, ou até mesmo decide não mais advogar. São várias situações que a gente se depara quase que diariamente aqui na Ordem, leva ao sócio remanescente a acabar ficando com uma sociedade sozinho. E isso a ordem não permite, a lei não permite. Como eu disse, as sociedades precisam necessariamente de 2 sócios. Então, o provimento 112, o artigo 5º do provimento 112, ele é muito claro, e ele acaba também acompanhando o Código Civil, que também, da mesma forma, regulamenta, dizendo que uma sociedade pode permanecer com um só sócio ou na unipessoalidade apenas por 180 dias, cabendo ao sócio remanescente necessariamente promover uma nova alteração de contrato social e integrar à sociedade um novo sócio, aí retomando a pluralidade dos sócios. Até trouxe aqui rapidamente, eu não sei, acho que nós estamos também com o tempo, já estou extrapolando o meu tempo, então tomar um cuidado também para não passar para um outro próximo horário. Eu trouxe rapidamente só um despacho de dissolução de sociedade na hipótese da unipessoalidade, ou seja, quando o sócio ele não retoma a pluralidade naquele prazo de 180 dias dado pelo provimento. Eu trouxe só um exemplo, vou ler rapidamente. Diante da informação prestada pela única sócia remanescente, né, fulano de tal, as folhas 120, entendo que se deve atender ao pedido da mesma e declarar desde já a dissolução da sociedade com base no artigo 5º do provimento número 112 de 2006. Então, em razão da natureza aí, da natureza registral e de fiscalização que a ordem dos advogados detém, nós podemos sim declarar uma sociedade dissolvida em razão da unipessoalidade após transcorrido aí o prazo de 180 dias. Dissolvida a sociedade, portanto, opino pela intimação da advogada ou do advogado para que tome ciência de que, a partir da presente data, a sociedade não poderá mais operar, devendo a mesma providenciar a sua liquidação nos termos do artigo 1036
e 1102 e seguintes do Código Civil, sem deixar de atender ao disposto do artigo 11 do provimento número 112 de 2006, ou seja, de apresentar perante essa comissão de seleção as certidões negativas de tributos e contribuições federais, Previdência Social, INSS, e regularidade do Fundo de Garantia, FGTS, sob pena de infração ética disciplinar. Então, veja, é uma carga muito forte a um advogado. Ele passa a ter a sua sociedade dissolvida, ele precisa promover a liquidação dessa sociedade, apresentando todas as certidões negativas dessa sociedade, sob pena de infração disciplinar, porque uma das regras do Código de Ética da OAB é de que ele mantenha a sua sociedade na ordem de forma regular. A partir do momento em que ele se torna por mais de 180 dias na unipessoalidade, a sociedade está irregular. Ele poderá vir a responder processo ético disciplinar. Aí o foro de resolução de controvérsia, né? Pode ser tanto o foro judicial como também o foro arbitral, como eu já disse. E por fim o contrato de associação. Eu vou falar rapidamente aqui, até para poder finalizar. O contrato de associação trata-se de um outro elemento. O contrato de sociedade é o que eu acabei de transcrever para vocês, trazendo todos esses elementos necessários para sua validade e registro aqui na ordem. Mas a lei, aí o Estatuto da Advocacia da OAB, ela permite que o advogado também venha se associar a uma sociedade de advogados. E quando ele se associa, ele não é sócio, ele passa a ser um prestador de serviço, ele sem vínculo empregatício, porque existe também uma terceira forma de exercer a advocacia, que seria através como advogado empregado, com vínculo empregatício. O contrato de associação é um contrato privativo entre a sociedade de advogado e o advogado que venha prestar o exercício prestar serviço à sociedade sem qualquer vínculo de emprego. Trata-se, na verdade, de uma forma de regulamentar aí como será a remuneração desse advogado associado. Então, normalmente, os contratos eles já vêm com a remuneração que o advogado vai receber, seja em forma de percentual, ou seja em forma até de remuneração fixa, não de salário, porque nós não estamos falando em empregado, nós estamos falando em prestador de serviço. E também prevê a forma de participação desse advogado nos processos, nos clientes do escritório, e principalmente também questões de confidencialidade, porque esse advogado associado ele passa a ter também acesso às informações sigilosas do escritório e de seus clientes. Então, o contrato de associação também é muito utilizado como forma aí de exercer a advocacia, sem um vínculo de sociedade e também sem um vínculo de emprego. Né? E vem sendo um elemento muito utilizado, um instrumento, aliás, muito utilizado, e que de alguma forma, principalmente para os advogados de início de carreira, é interessante, até mesmo para que se conheça o ambiente de trabalho, até se tornar sócio, né? Eu diria assim que no momento de início de carreira e pensando em uma projeção futura, seria a primeira fase para se exercer a advocacia dentro do escritório, até se tornar um sócio efetivo, né? Principalmente nos escritórios maiores. Por fim, só uma informação interessante, apesar de nós não termos muitos exemplos aqui na ordem, eu só conheço um exemplo de um escritório de advocacia que tem um contrato de associação entre duas pessoas jurídicas. Também isso o Estatuto permite. Permite que não necessariamente a sociedade de advogado contrate uma pessoa física associada, mas sim uma pessoa jurídica que venha exercer, venha prestar serviço auxiliar na colaboração aí do exercício da advocacia para o escritório. Isso é permitido também pelo Estatuto, apesar de eu particularmente acho que poucos são os advogados que conhecem essa norma, porque conheço aqui na ordem, acho que nós só temos um registro de contrato de associação de duas pessoas jurídicas. Bem, eu acho que é isso. Eu tentei passar de uma forma, obviamente, tentando englobar quase tudo aí que é importante esse contrato de sociedade, para que sejam avaliados bem as vantagens e os riscos, né,
uma relação como essa. Espero que tenha sido proveitoso. Finalizo então por aqui, agradecendo novamente aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Doutora Daniela, muito obrigada. É um tema muito teórico e que tem uma amplitude que a gente conhece muito mais quando vamos elaborar o nosso contrato ou vamos analisar algum. E eu costumo dizer que contrato é algo que a gente elabora pretendendo não usar. Mas, se precisar usar, tem que existir a previsão máxima possível. O horário está adiantado, mas eu vou permitir uma pergunta do nosso colega, que acho que pode ser uma dúvida de muitas pessoas. É possível um sócio livrar-se da responsabilidade pessoal ilimitada através de cláusula contratual em face do artigo 1023 do Código Civil? Sim, é possível, sim. É possível. Aliás, independente da existência da cláusula contratual pedindo a aplicação do 1023, ele já se aplica por força do próprio provimento, né, que traz no teor o artigo, no dispositivo, o provimento, acho que no artigo 2º do provimento, ele já traz no seu teor a aplicação do artigo 1023. Então, mas o problema desse artigo, do artigo 1023 é de que essa responsabilidade, no primeiro momento, o sócio ele responde, sim, pessoalmente pelas dívidas contraídas pela sociedade, seja com clientes, seja com terceiros, né, ou dívidas sociais, com o fisco. Num primeiro momento, sim, ele é responsável. Seria só subsidiariamente é que vai haver a repartição, sim, dessa responsabilidade, de acordo com a participação aí das perdas previstas no contrato, com a participação de cada sócio nas perdas, que daí seria que poderia ser previsto no próprio contrato. Obrigada. Doutor, ficou entendida a resposta? Alguém mais tem alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta muito breve, Daniela. É mais assim uma dúvida, porque a questão ainda não foi nem sequer tratada a um âmbito maior. A sua apresentação parte do... o ponto inicial seria que sociedade de advogados requer, no mínimo, 2 advogados. E agora, inclusive, o Conselho Federal da OAB está encaminhando questionamento, debate sobre a possibilidade de usar a figura da Ereli, como aí o acento, como se quiser dar, para a sociedade, para o exercício da advocacia, né, por um sócio, mas como uma pessoa jurídica. Eu queria, na tua opinião, como presidente da Câmara de Seleção, saber se esse assunto está sendo tratado internamente pela OAB Paraná, quais são as expectativas. Eu sei que ainda não há nenhuma regulamentação e, a princípio, não muda nada o que foi exposto, mas como esse assunto tem sido levado ou alguma expectativa de mudança? Eu agradeço a pergunta, Sabrina, porque, na verdade, trata-se de uma questão de que, eu diria que seria uma bandeira até. Eu acho que é uma bandeira de todos os seccionais aqui do país. Porque hoje o maior problema que nós nos deparamos dentro da comissão de seleção é o número de sociedades na unipessoalidade. E nós, diariamente, só hoje, eu acho que foram mais 5 sociedades, acho que foi isso, 5 processos que eu estava dissolvendo em razão da unipessoalidade. São processos que já, claro, a gente não, em 180 dias, a diligência é impossível ter, né, aquele cuidado, em 180 dias para poder estar tratando aí a dissolução, a gente acaba até concedendo um prazo adicional na tentativa de evitar a dissolução, porque sabe que isso é oneroso para o sócio que fica, ter que buscar certidões negativas aí para poder liquidar a sociedade de forma definitiva. Mas o que eu observo é que muitos advogados acabam buscando as sociedades por uma questão de benefício fiscal. Isso a gente sabe, é uma realidade. O benefício fiscal sim interessante. Você como autônomo, dependendo da remuneração que você vai receber pelos honorários que você recebe, o percentual é de 27,5%. Você entra no teto máximo aí de pagamento de imposto. Sendo que, como pessoa jurídica, aí há uma diminuição significativa. Então, as pessoas acabam buscando as sociedades. E daí, quando se retira um sócio, por algum motivo, que não queira mais advogar, ou porque, na verdade, era só mesmo a pessoa que emprestou a ordem para poder existir essa pessoa jurídica, aquele sócio ele fica numa situação
realmente instável, porque afinal tem clientes, a dissolução de uma sociedade vai causar um transtorno. E ele não consegue esse outro sócio, e ele fica na unipessoalidade. Então, foi na gestão daí do presidente Ofir Cavalcante, ele já iniciou já na Conferência Nacional foi tratado bastante esse assunto, de que como seria possível existir uma sociedade aí nos moldes de uma empresa individual, né, como já existe hoje no mundo do comércio, né? Seria possível, mas para isso é preciso primeiro, e esse é o trabalho que também o presidente Marcos Vinícius agora está dando continuidade, é preciso uma modificação específica na legislação tributária, para daí podermos mexer no nosso provimento. Então, havendo especificamente qual é a lei que precisa, eu não me recordo, depois até posso passar com maior detalhamento, mas existe um dispositivo que diz que atividades intelectuais, enfim, a sociedade simples, ela não caberia aí uma tributação especial de pessoa jurídica. Então, é esse dispositivo que precisa primeiro ser alterado na legislação federal, para que na sequência possamos fazer aí a modificação na nossa legislação interna. E que, sem dúvida nenhuma, vai facilitar aí a vida de muitos advogados. Doutora, só um pouquinho. Parece-me até que já tinham proposto isso daí faz algum tempo e pelo Congresso foi negado, né, a respeito dessa alteração tributária para conseguir alterar a questão da sociedade. E agora, pelo que eu vi essa semana ainda, voltou com força total. Isso daí é uma das principais metas do Conselho Federal. Até o presidente, o Marcos Vinícius, falou que isso basicamente o objetivo disso é voltado ao advogado início de carreira, que o advogado tem aquela dificuldade de montar uma sociedade e por causa disso acaba pagando mais tributos, e é muito difícil você advogar assim por causa de todas essas questões. Então isso daí já está acontecendo um lobby forte no Congresso, tem bastante deputados apoiando, então eu acredito que dessa vez acho que pode ser que... É verdade, é isso mesmo. Eu também acredito e inclusive existe até a possibilidade de enquadramento no Simples Nacional, mas isso eu deixo para a nossa próxima palestrante. Obrigada, doutora Daniela. Vamos fazer um rápido intervalo, eu acredito que só para o pessoal poder tomar uma água, refrescar um pouco, e daí já voltamos para a última palestra da noite sobre tributação, tanto para a sociedade de advogados como para advogados autônomos. Obrigada. Mas é melhor mesmo. Eu vi que eu não vi as outras gravações, eu não tinha as câmeras minhas. Colocou. Não é muito boa qualidade, mas dá pra entender. Tem que ver, depois não tem que explicar Só em B aqui a área pra não ter problema. Tá. Eu espero aqui, daí depois. Pendrive gigantesco.
né? Prestação. Tributação e advocacia. Pô, acabou minha bateria. Vamos, deixa eu tirar o tempo. Qual que é teu celular? O meu? Pode ser. Não, digo, você falou que acabou a bateria, se quiser. iPhone? Tem o carregador, né? Mas no 5? Ah. Merda aqui. Igual eu tinha em casa, minha filha. O que mais coisa que eu fiz foi ter trocado, cara. Ninguém tem. O do carro não funciona mais. Funciona igual. $19 cabelo. É mesmo? É, mas faz mesmo.